A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Você é o nosso convidado para as nossas programações, que por enquanto estão acontecendo só no domingo. Pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola dominical e à noite, às 19 horas, o nosso culto. Você é o nosso convidado, nós estamos tomando as medidas sanitárias ali exigidas, com álcool em gel na entrada, é necessário usar a máscara também durante toda a nossa programação. E nós vamos agora à palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, estamos já no mês de agosto, né? Mês de agosto, na nossa igreja, nós temos como tema missões. Então, é o chamado da igreja, né? Levar o evangelho a todos os povos. Mas também nós temos o mês de agosto, esse domingo agora, nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E, juntando uma coisa com outra, nós tivemos aqui uma conversa com os nossos líderes da igreja. Estamos conversando exatamente sobre a questão de Deus como Pai em busca dos seus filhos. E hoje eu trago o texto no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 15, para a nossa meditação. Então nós vamos orar antes de nós lermos a palavra de Deus, pedindo orientação e sabedoria para esse momento de reflexão na palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos livrado, ó Deus, do mal. Continuamos, ó Deus, rogando ao Senhor que abençoes a nossa cidade, nos livrando, ó Deus, deste mal da pandemia, que as vacinas alcancem a todos, ó Deus, e sejam eficazes, que possamos também, ó Deus, trabalhar tranquilos, trabalhar, ó Deus, para o sustento da nossa família, que o Senhor providencie também, ó Deus, a prosperidade necessária para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Rogamos a sabedoria vinda do alto, especialmente agora na leitura e reflexão da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, o texto do Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 15, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Queridos, nós temos na nossa história, né, na história da humanidade aí, muitos exemplos positivos de paternidade, mas infelizmente por causa do pecado também temos muitos exemplos negativos. Até o próprio Jesus, no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, falando sobre o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento como filhos de Deus, quando ele diz, ele compara Deus Pai aos pais terrenos. Ele diz assim: se vocês que são pais e os seus filhos pedem, por exemplo, um ovo, você não vai dar uma serpente. Se você pede um pão, você não dá uma pedra. Vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, esse é um exemplo da bondade de Deus, da benignidade de Deus, ou seja, o que Deus faz sempre tem o melhor para nós. A intenção de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que seja uma disciplina, um castigo, né? A palavra de Deus também nos traz essa noção de que disciplina ela acontece porque Deus, o Pai, nos ama. Se nós ficamos sem disciplina, porque nós não temos Pai, né? Então, o mundo bíblico, ele trabalha na lógica do amor, e o amor não é sempre dizer sim, né? Às vezes é dizer não, às vezes é você punir o erro para não acontecer algo pior para frente, né? E esse tema, né, que eu coloquei na pregação de hoje, um pai presente, olhando para esse texto aqui, fazendo uma reflexão no Evangelho de João, João demonstra a divindade de Jesus desde o primeiro capítulo. E Jesus está se revelando aos seus discípulos, está dizendo sobre a missão do Messias, que é morrer. Ele veio com uma missão definida, que é morrer, ele está preparando os discípulos para deixá-los. E parece que no meio dessa conversa os discípulos ficam meio atordoados, meio perdidos, ficam entristecidos demasiadamente. E aí Jesus começa esse capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, ou seja, que o seu coração não escureça, né? Não se entristeça demais. E ele faz uma revelação surpreendente aqui sobre Deus, né? Sobre as ações de Deus, sobre o caráter de Deus. Então, quando nós olhamos para essa descrição que Jesus faz de Deus, a primeira coisa que ele nos apresenta é um Deus que nós podemos confiar. E ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, a nossa fé em Deus, ela é necessária, e principalmente nos momentos de turbulência, de turbidez, né? A palavra não se turbe o vosso coração é de se dobrar ou de ficar turvo. Então esse não se turbe o vosso coração é que em alguns momentos nós realmente ficamos perdidos, nós ficamos confusos com situações, não é? Quem de nós não está ainda inseguro? Quem de nós ainda não está confuso com o momento que nós vivemos? Será que nós já podemos respirar aliviados, literalmente, né? Será que nós já podemos viver a nossa vida normalmente, abraçar as pessoas, né? Aquele que nós amamos,
visitar as pessoas que nós amamos, matar a saudade, né, depois de tanto tempo. Então, tudo isso entristece o nosso coração. Então, a fé em Deus, primeiramente, ela é necessária para nós nos acalmarmos. E Jesus diz, crede também em mim. Né? Nós conhecemos toda a história de Jesus. E esse momento de reflexão também traz essa revelação da pessoa de Jesus. E ele fala algo muito, muito interessante. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não tinha dito para vocês que eu vou preparar lugar. Então, um outro aspecto da pessoa de Deus como Pai, o cuidado que Ele tem com nós. O cuidado que Ele dispensa a cada um de nós. A revelação é de que quando nós partimos dessa vida para outra vida, para estarmos com Deus, há um lugar preparado para nós. E preparado com muito cuidado. E preparado com amor. Nós não ficamos na ignorância de que eu não sei o que vai acontecer, né, depois que acabar essa vida. Não, a revelação já está feita. Se você não conhece a palavra de Deus, não conhece que existe inferno e céu, e o que está destinado a cada um desses lugares, você precisa estar atento enquanto ainda dá tempo. Nós precisamos acordar para essa realidade espiritual. Não é? Então, quando Jesus fala que em Deus, no céu, há muitas moradas, ele está falando do nosso futuro na presença de Deus, que já está sendo preparado. Está preparado já. Mas para isso a gente precisa buscar a Deus, reconhecer a Deus, ouvir a palavra de Deus, nos rendermos à vontade soberana de Deus. E um outro aspecto de quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é que nós nos conhecemos. Jesus tinha a sua identidade muito bem resolvida, muito bem firmada. Né? Aqui, no versículo 6 do capítulo 14, Jesus responde a uma indagação de Tomé, né? Para onde, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como saber o caminho, né? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa certeza de Jesus é por causa do relacionamento dele com Deus, com o Pai. Né? A divindade de Jesus, ela se revela no conhecimento que ele tem, primeiro, do que o Pai tem preparado. Segundo, que ele mesmo reconhece a sua missão, qual é o seu papel nesse plano redentor soberano de Deus Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu lembro uma vez que eu fiz um casamento de uns parentes, né, lá em São Paulo, e fiz a pregação, era um sítio, né, e muitos convidados, e a pregação que eu fiz foi colocando Deus no meio do casamento e tal, né, e essa pessoa falou assim, olha, eu imagino que é assim, tem uma escada para chegar para Deus. E as religiões, são várias religiões, cada religião está num degrau da escada para chegar a Deus. O Senhor, eu acho que está num degrau bem pertinho para chegar diante de Deus. Eu falei assim, olha, obrigado pela referência, né? Mas a palavra de Deus diz que só tem um degrau para chegar a Deus. É o próprio Jesus Cristo, o Filho dele. Não existe uma escada enorme para você chegar a Deus. É só um caminho. Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai. Ele mesmo já diz isso. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui é uma revelação, é uma verdade que temos que guardar no nosso coração e nos debruçarmos sobre ela e confessarmos isso. O Senhor Jesus como caminho a Deus. O único caminho. E, para encerrar, né, a nossa conversa aqui sobre esse Pai presente, essa conversa que ele está tendo com os seus discípulos revela que Jesus reconhece a si mesmo e revela quem é Jesus para nós, para os discípulos e para o mundo. Onde é que revela isso? Jesus diz a Filipe, né? Há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, às vezes nós queremos conhecer as coisas, né? Mas às vezes elas estão tão nítidas na nossa frente. Eu, quando montei essa mensagem aqui, coloquei a figura de um leão e um leãozinho, né? E na igreja eu falei, se você se remeteu ao Rei Leão, você não está longe da verdade. Porque o Rei Leão traz essa ideia, né? Traz essa mensagem de que o Simba, que é o filho de Mufasa, ele foge com o sentimento de culpa e ele assume uma outra identidade. Não é uma identidade nem de um leão, é de um vegetariano. Imagina um leão vegetariano, né? E alguém que não se preocupa com nada, não tem territórios, né? Ele só quer viver o dia a dia por causa das influências de Timão e Pumba. Então essa convivência com eles ali, eles ensinam para ele que ele não é quem ele é. Eles tiram a identidade dele porque é interesse deles ter alguém tão poderoso perto, né? Mas que esse ser tão poderoso não se vire contra eles. Porque eles estão, obviamente, num cardápio de alimentação dele. Então eles ensinam ele a se alimentar de vermes, de animais, vegetais. Então esse modo de vida daquele leãozinho ali, ele vai crescendo, não é o modo de vida de um leão. Mas chega um momento que Simba ele é confrontado com ele mesmo, né? O macaco lá, que parece mais um pastor, né? Chega e dá lá na cabeça dele com a vara lá, fala assim, você tem que enfrentar o seu passado, né? Você tem um reino para assumir. E ele fala assim, não, mas eu não sou, né? Eu não sou esse leão. Mas daí quando ele olha na água, ele vê o reflexo de um leão adulto que parece muito com o seu pai. E ele vê o seu pai e lembra das palavras do seu pai, e agora é ele que tem que assumir. Então, quando nós vamos para esse texto aqui, Jesus está dizendo, o Pai está fazendo porque eu estou aqui fazendo as coisas que o Pai falou. E só para refrescar a memória, o que é a palavra de Deus? O que o Pai falou? Não é? Muita gente, às vezes a gente fala assim, a palavra de Deus, a lei de Deus, os juízos de Deus. Aí tem muita gente que fala assim, não. Né? Às vezes a gente pega referências religiosas de pessoas muito rudes, autoritárias, inflexíveis. Por quê? Porque são religiosos, estão buscando servir a Deus com muita seriedade. Não culpo essas pessoas, mas será que estão realmente refletindo a palavra de Deus? Como é que Jesus ficou conhecido na história? Quando a gente se refere a Jesus, a gente fala sobre uma pessoa violenta, porque o registro no Novo Testamento diz lá que Jesus tombou a mesa lá dos cambistas no templo, né, com um azorrague na mão. Ele ficou conhecido como uma pessoa violenta na história? Ele ficou conhecido como uma pessoa irada? Uma pessoa revoltada? Apesar dos relatos de confronto com as autoridades religiosas? Como é que Jesus ficou conhecido na história? Como que ele é conhecido? Né? Ninguém nega a existência de Jesus. Né? Houve aí, há algum tempo atrás, né? Virou moda a busca do Jesus histórico. Não se consegue comprovar historicamente a pessoa de Jesus. Mas ninguém nega na história que Jesus existiu. Nenhuma religião nega a figura de Jesus. Eles negam o aspecto de ser o Messias, né? Mas dizem que foi um grande profeta, um grande sábio. Mas Jesus só refletia a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. Ele só agia de acordo com a palavra de Deus. E ele diz ainda, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras e ainda outras maiores fará.
Ele fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quando nós estamos professando a nossa religião, como nós estamos vivendo, testemunhando de Deus, nós estamos refletindo realmente a glória de Deus, o modo de ser que Deus nos chamou para ser, assim como Jesus viveu a palavra do Pai, e ele diz que nós temos que imitá-lo, né? Nós temos que imitar a Cristo. O apóstolo Paulo também, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então não é a nossa própria vontade, mas a palavra de Deus ela se tornou carne, que é a encarnação de Jesus Cristo, não só no sentido místico, mas no sentido prático da palavra. Jesus era Deus Filho, ele era homem, totalmente homem, e Deus, totalmente Deus. E ele viveu de acordo com a vontade do Pai. E ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Nenhum ponto da lei eu vim revogar. Então, quando nós falamos sobre lei de Deus, preste muita atenção. Olhe para a história do apóstolo Paulo. Vou repetir aqui, acho que eu já devo ter falado em algum programa. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, um religioso, muito dedicado, melhor da sua estirpe. Teve os melhores professores. Era o mais considerado proeminente dos fariseus. Mas na hora que se encontrou com Jesus Cristo, ele não sabia quem era Cristo. Ele achou que estava servindo a Deus. Mas ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem você me persegue. Então, o mundo do apóstolo Paulo desaba ali, porque ele crê que ele está servindo a Deus com zelo, mas perseguindo os outros, consentindo na morte dos outros, querendo fazer a justiça com as próprias mãos, tinha autoridade para isso, cartas para isso. Então, assim como no desenho lá, quando o Simba olha para a sua imagem refletida, ele vê o Pai, é assim que nós devemos também olhar para a nossa imagem e vermos a imagem de Cristo, não a nossa, não o nosso ego tomando conta, mas o nosso chamado, a nossa missão, como é a missão da igreja. O Pai em busca dos seus filhos. O Pai está em missão. O Pai está refletido na glória que Ele deu ao Filho, e Ele também está nos dando essa oportunidade de glorificar a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo na nossa vida, na nossa missão como igreja. Não só na pregação do Evangelho, mas na nossa ação dia a dia como cidadãos que ainda estão militando aqui. E o nome de Deus tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, tem que ser evangelizado, falado e vivido. Então, queridos, ele termina esse texto dizendo, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando a gente fala em mandamento, não é lei pesada, é um modo de vida. E é um modo de vida que as pessoas vão olhar e vão dizer, você reflete Cristo, você reflete amor, você reflete compaixão e você reflete a glória de Deus Pai. Então essa é a nossa missão, que você leve para a sua vida o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Lembrando o cuidado de Deus. E quando nós nos deparamos com Deus, nós firmamos a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos. Somos filhos de Deus, postos aqui para glorificar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde e que possamos ter aí um Dia dos Pais feliz. Você curta aí a sua família. Se você não tiver mais o seu pai, agradeça a Deus porque você teve um dia e lembre-se dos momentos que você teve com Ele de felicidade. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.